Capítulo 9. À porta da cozinha, sacudindo um subscrito já amarrotado, Gonçalo ralhava com a Rosa cozinheira. Oh Rosa, pois tanto lhe recomendei que não escrevesse à mana Graça. Que teimosa! Então não arranjávamos a pequena sem essas lamúrias para a Oliveira? Graças a Deus a torre é larga bastante para mais uma criancinha. É que morrera a Crispola, a desgraçada viúva vizinha da torre que, com um rancho de miúdos, de 2 pequenos, 3 raparigas, definhava no catre desde a Páscoa. E agora Gonçalo, que mantivera o casebre em fartura, andava acomodando as pobres crianças, já por cuidado dele, muito asseadamente vestidas de luto. A rapariga mais velha, também Crispola, sempre acafoada na cozinha da torre, passava regularmente à ajudante da Rosa consoldada. Um dos rapazes, de 12 anos, espigado e esperto, também Gonçalo empregava na torre como mandarilho, para os recados, com fardeta de botões amarelos. O outro, mole e ranhoso, mas com o jeito e o amor de carpinteirar, já Gonçalo, sob o patrocínio da tia Louredo, o colocara em Lisboa, na oficina de São José. De uma das outras raparigas encarregava a mãe de Manuel Duarte, a morável senhora que habitava uma quinta formosa junto a Treixedo, e adorava Gonçalo, de quem se considerava vassala. Mas para a mais novinha e a mais fraquinha não se arranjava amparo sólido. A Rosa lembrara então que, certamente, a senhora Dona Maria da Graça relhiria a criaturinha. Gonçalo rosnara com secura. Oh, por uma côdea mais de pão não se necessita incomodar a cidade de Oliveira. Rosa, porém, elevada na obra, desejando para a pequerrucha tão franzina e loura o agasalho de uma senhora, escrevera à Gracinha pela esmerada letra de Bento uma verbosa carta com o pedido e toda a história lamentosa da Crispola e louvores devotos à caridade do senhor doutor. E era a resposta da Gracinha, demorada mas enternecida, com a recomendação de lhe mandarem logo a pobre criança que impacientava o fidalgo. Porque, desde a tarde abominável do mirante, estranhamente se apoderara dele uma repugnância quase púdica em comunicar com os punhais. Era como se esse mirante e a tropeza obrigada dentro das suas paredes cor-de-rosa infestassem o jardim, o palacete, o Largo del Rei, toda a cidade de Oliveira, e ele, agora, por asseio moral, recuasse ante essa região empestada, onde o seu coração e o seu orgulho sufocavam. Logo depois da sua fuga, recebera o bom Barrolo uma carta espantada. Que telha foi essa? Por que não esperaste? Eu, quando voltei à noite da quinta de Marges, até fiquei com cuidado. E não imaginas como a Gracinha anda nervosa. Soubemos da partida, por acaso, por um cocheiro do Maciel. Já hoje comemos os pêssegos, mas não compreendemos. Gonçalo respondeu secamente no bilhete. Negócios. Depois, recordou que deixara na gaveta do seu quarto um manuscrito de novela e mandou um moço da quinta, de madrugada, com um recado quase secreto ao padre Soeiro, para que entregasse a pasta ao portador bem embrulhada, sem contar aos senhores. Entre a torre e os cunhais só desejava separação e silêncio. E nos encerrados dias que tomou na torre, sem se arriscar a Vila Clara, no terror de que a vergonha do seu nome já andasse rosnada pelos tanques dos Simões e pelo armazém do Ramos, não cessou de vibrar numa cólera espalhada que a todos brava. Cólera contra a irmã que, calcando pudor, altivez de raça, receio dos escárnios de Oliveira tão fácil e estovamente como se calcam as flores desbotadas de um tapete, correr ao mirante, ao macho da bigodeira, apenas ele lhe acenara com o lenço almiscarado. Cólera contra o Barrolo, o buchudo bacuco, que empregava os seus bacucos dias celebrando o cavaleiro, arrastando o cavaleiro para o Largo del Rei, escolhendo na adega os vinhos mais finos para que o cavaleiro aquecesse o sangue, ajeitando as almofadas de todos os canapés para que o cavaleiro saboreasse estiradamente o seu charuto e a graça presente de Gracinha. Enfim, cólera contra si, que pela baixa cobiça de uma cadeira em São Bento abatera a única muralha segura entre a irmã e o homem da marrafa luzente, que era a sua inimizade, aquela escarpada inimizade sempre desde Coimbra, tão rijamente reforçada e recaiada. Ah, todos 3 horrendamente culpados. Depois, uma tarde, desenfastiado da solidão, ousou um passeio por Vila Clara e reconheceu que na Assembleia, no estanque do Simões, na loja do Ramos, os amores de Gracinha eram certamente tão ignorados
como se passassem nas profundidades de Tartária. Imediatamente a sua alma doce, agora sossegada, se abandonou à doçura de ser desculpas subtis para todos os culpados daquela queda triste. Gracinha, coitada, sem filhos, com tão molengo e ensonso marido, alheia a todos os interesses da inteligência e indolente mesmo para uma costura ou bordado, cedera, que mulher não cederia, à crédula e primitiva paixão que lhe brotara na alma. Nela se enraizara, lhe dera as suas únicas alegrias do mundo e, influência ainda mais poderosa, lhe arrancara as suas únicas lágrimas. O barrolo, coitado, era o bacuco, e como o piorriteiro da cantiga, incapaz de mais nobres frutos, só produzia piorritos da sua bacuquice. E ele, coitado dele, pobre e ignorado, irresistivelmente se rendera à fatal lei do acrescentamento, que o levara, como a todos, leva na ânsia de fama e fortuna, a furar precipitadamente pela porta casual que se abre sem reparar na estrumeira que atravancava os umbrais. Realmente, todos bem pouco culpados diante de Deus que nos criou tão variáveis, tão frágeis, tão dependentes de forças por nós ainda menos governadas do que o vento ou do que o sol. Não irremessivelmente culpado só o outro, o malandro da granha ondeada. Esse, em toda a sua conduta com Gracinha, desde estudante, mostrara sempre um egoísmo atrevido, só punível como puniam os antigos Ramires, com a morte depois dos tormentos e a carcaça posta aos corvos. Enquanto lhe agradou, na ociosidade dos longos estios, um namoro bucólico sob os arvoredos da torre, namorara. Quando considerou que uma mulher e filhos lhe atravancariam a vida ligeira, traíra. Logo que a antiga bem-amada pertenceu a outro, começara o cerco languido para colher, sem os encargos da paternidade, as emoções do sentimento. E apenas esse marido lhe entreabre a sua porta, não se demora, fende brutalmente sobre a presa. Como o avô Truquezinho trataria vilão de tal vilania. Certamente o assava numa rugidora fogueira diante das barbacãs. Ou, nas masmorras da Alcácer, lhe entupia as goelas falsas com bom chumbo derretido. Pois ele, neto Truquezinho, nem sequer podia, quando encontrasse o cavaleiro nas ruas de Oliveira, carregar o chapéu sobre a testa e passar. A menor diminuição, nessa intimidade tão desastradamente reatada, seria como a revelação da torpeza ainda abafada das paredes do mirante. Toda Oliveira cochearia, iria. Olha o fidalgo da torre, mete o cavaleiro nos cunhais com a irmã, e logo, passadas semanas, rompe de novo com o cavaleiro. Houve escândalo, e gordo! Que delícia para as lousadas! Não, ao contrário agora, devia ostentar pelo cavaleiro uma fraternidade tão larga e tão ruidosa que, pela sua largueza e o seu ruído, inteiramente tapasse e abafasse o sujo enredo que por trás latejava. Fingimento torturante e imposto pela honra do nome. O sujo enredo, bem guardado entre os mais densos arvoredos do jardim, na mais cerrada penumbra do mirante. E por fora, ao sol, nas praças de Oliveira, ele sempre com o braço carinhosamente enlaçado no braço de cavaleiro. Os dias rolavam, e no espírito de Gonçalo não se estabelecia serenidade. E, sobretudo, o amargurava sentir que era forçado a essa intimidade vistosa com o cavaleiro, tanto pelo cuidado do seu nome, como pela conveniência da sua eleição. Toda a sua altivez, por vezes, se revoltava. Que me importa a eleição? Que valor tem uma encardida cadeira de São Bento? Mas logo assim que a realidade o emecia. A eleição era a única fenda por onde ele lograria escapar do seu buraco rural. E se rompesse com o cavaleiro, esse vilão, bezeiro, a vilanias, imediatamente, com o apoio da ordem triante de Lisboa, improvisaria outro candidato por Vila Clara. Desgraçadamente ele era um desses seres vergados que dependem. E a triste dependência de onde provinha? Da pobreza. Dessa escassa renda de 2 quintas, abastança para um simples, mas pobreza para ele. Com a sua educação, os seus gostos, os seus deveres de fidalguia, o seu espírito de sociabilidade. E esses pensamentos, lenta e capciosamente, o empurraram a outro pensamento. À Dona Ana Lucena, aos seus 200 contos. Até que uma manhã encarou corajosamente uma possibilidade perturbadora. Casar com a Dona Ana. Por que não? Ela, claramente, lhe mostrara inclinação, quase consentimento. Por que não casaria a Dona Ana? Sim,
O pai carniceiro, o irmão assassino, mas também ele, e entre tantos avós até aos chuevos ferozes, descortinaria algum avô carniceiro, e a ocupação dos Ramires, através dos séculos heróicos, consistira realmente em assassinar. De resto, o carniceiro e o assassino, ambos mortos, sombras remotas, pertenciam a uma lenda que se apagava. Dona Ana, pelo casamento, subiria da populaça para a burguesia. Ele não a encontrava no talho do pai, nem no velhacoto do irmão, mas na quinta da Feitosa, já rica dona, com procurador, com capelão, com lacaios, como uma antiga Ramires. Sinceramente, toda a hesitação era pueril. Desde que esses 200 contos, de dinheiro muito limpo, de bom dinheiro rural, os trazia com o seu corpo, mulher tão formosa e séria. Com esse puro ouro, e o seu nome, e o seu talento, não necessitaria para dominar na política a refalsada mão do cavaleiro. E depois que vida nobre e completa, a sua velha torre restituída ao esplendor sóbrio de outras eras, uma lavoura de luxo no histórico terrão de Trechedo, as viagens fecundas às terras que educam, e a mulher que fornecia esses regalos não lhes amargava o gozo, como em tantos casamentos ricos, com a sua fialdade, os seus agudos ossos, com a sua pele relentada. Não, depois do brilho social do dia, não o esperava na alcova um mostrengo, mas Vênus. E assim, lentamente trabalhado por estas tentações, mandou uma tarde um bilhete à prima Maria, à Feitosa, pedindo para se encontrarem sós nalgum passeio dos arredores porque desejava ter com ela uma conversazinha séria e íntima. Mas 3 imensos dias se arrastaram e não apareceu a almejada carta da Feitosa. Gonçalo concluiu que a prima Maria, tão esperta, farejando a natureza da conversazinha e sem uma certeza para o alegrar, retardava-se, recusava. Atravessou então uma desolada semana, remoendo a melancolia de uma vida que sentia oca e toda feita de incertezas. O orgulho, um pudor complicado, não lhe consentiam voltar a Oliveira, ao quarto donde implacavelmente avistaria por sob o arvoredo a cúpula do mirante com o seu gordo cupido. E quase o arrepiava a ideia de beijar a irmã na face que o outro babujara. Sobre a eleição descera um silêncio de abóbora e outra repugnância mais acerba lhe vedava escrever ao cavaleiro. João Gouveia gozava as suas férias na costa, de sapatos brancos, apanhando conchinhas na praia. E Vila Clara não se tolerava nesse meado ardente de setembro, com o Titó no Alentejo, onde o levara uma doença do velho morgado de Cidadelho, o Manuel Duarte na Quinta da Mãe dirigindo as vindimas e a Assembleia deserta e adormecida sob o inumerável sussurro das moscas. Para se ocupar e atulhar as horas, mais que por dever ou gosto de arte, retomou a sua novela. Mas sem fervor, sem veia ágil. Agora era a sanhuda arrancada de Tropecindo e dos seus cavaleiros, correndo sob o bastardo de Baião, lance dificultoso, reclamando fragor, um rebrilhante colorido medieval, e ele tão mole e tão apagado. Felizmente, no seu poemeto, Teoduarte recheara esse violento trecho de bem apinceladas paisagens, interessantes rasgos de guerra. Logo na ribeira do coice, Tropecindo encontrava cortado a machado a decrépita ponte, cujos rotos barrotes e tabuões de repercomidos entulhavam no fundo a corrente escassa. Na sua fuga, o bastardo, acauteladamente, a desmantelara, para deter a cavalgada vigadora. Então a pesada hoste de Santa Irneia avançou pela esguia Aurela, ladeando os rinques de chopos, em demanda do vale do Espigal. Mas que tardança! Quando as derradeiras mulas de carga soltaram na terra de Além Ribeira, já a tarde se adoçava, e nas poças de água, entre as poldras, o brilho esmorecia, umas ainda de ouro pálido, outras apenas rosadas. Imediatamente, Dom Garcia Viegas, o sabedor, aconselhou que a mesnada se dividisse. A pionagem e a carga avançando para Montemor, esgueirada e calada, para esquivar recontros, os senhores de lança e os besteiros de cavalo, arrancando em dura carreira para colher o bastardo. Todos louvaram o ardil do sabedor, e a cavalgada, aligeirada das filas tardas de acheiros e fundibulários, largou soltas as rédeas através de terras ermas, depois por entre barrocais, até aos 3 caminhos, desolada chã onde se ergue solitariamente aquele carvalho velhíssimo que, outrora,
antes de exorcizado por São Froalengo, abrigava no sábado mais negro de janeiro, ao clarão de archotes enxofrados, a grande ronda de todas as bruxas de Portugal. Junto do carvalho, Truquezinho supiou a arrancada e, alçado nos trigos, farejava as 3 sendas que se trifurcam e se encovam entre ásperos lôbregos cerros de bravio e de tojo. Passara aí o bastardo malvado? Por certo passara, e toda a sua maldade, porque no respaldo de uma fraga, junto a 3 cabras magras retoçando o mato, jazia com os braços abertos um pobre pastorinho morto, varado por uma frecha. E para que o triste cabreiro não soprasse novas da gente de Baião, uma bruta seta lhe atravessara o peito escarnado de fome, mal coberto de trapos. Mas por qual das sendas se embrenhara o malvado? Na terra solta, raspada pelo vento suão que rolava de entre montes, não pareciam pegadas revoltas de tropel fugindo. E em tal solidão, nem choça nem opalhoça, de onde vilão ou velha alapada espreitassem elevada do bando. Então, ao mando do alferes Afonso Gomes, 3 almogáveres despediram pelos 3 caminhos à descoberta, enquanto os cavaleiros, sem desmontar, desafivelavam os morriões para limpar nas faces barbudas o suor que os alagava, ou beiravam os ginetes de um sumido fio de água que à orla do chão se arrastava entre o ralo de caniçal. Truquezindo não se arredou de sob a ramaria do carvalhal de São Froalengo, imóvel sobre um morzelo imóvel, todo cerrado no ferro da sua negra armadura, as mãos juntas sobre a sela e o elmo pesadamente inclinado, como em mágoa e oração. E ao lado, com as coleiras eriçadas de pregos, as sagrentas línguas penduradas arquejavam estirados os seus 2 mastins. Já, no entanto, a espera se alongava, inquieta, enfadonha, quando o almogáver que, metera pela senda de nascente, reapareceu num rolo de poeira, atirando logo o alarde de longe com a escuma alta. A hora escassa de carreira avistara num cabeço uma hoste acampada em arraial seguro, rodeado de estaca e vala. Que pendão! As 3 arruelas. Deus louvado! Gritou Truquezinho, que estremeceu como acordando. É Dom Pedro de Castro, o castelão, que entrou com os leoneses e vem pelas senhoras infantas. Por esse caminho, pois, não se atrevera o bastardo, mas já pela senda de poente recolhia outro almogáver, contando que entre cerros, no pinhal, topara um bando de bufarinheiros genoveses, retardados desde a alva, porque um deles morcera com mal de febres. E então pela borda do pinheiral apenas passarem todo o dia, no jurar dos genoveses, uma companhia de truões, voltando da feira de gragelos. Só restava, pois, o trigo do meio, pedregoso e esbarrancado, como o leite enxuto de uma torrente, e por ele, a umbrado de Truquezinho, tropeou a cavalgada. Mas já o crepúsculo tristíssimo descia, e sempre o caminho se estirava agreste, soturno e findável, entre os cerros de urze e rocha, sem uma cabana, um muro, uma sebe, rasto de res ou homem. Ao longe, mais ao longe, enfim, enxergaram a campina árida, coberta de solidão e penumbra, dilatada na sua mudez até um céu remoto, onde já se apagava uma derradeira tira de poente cor de cobre e cor de sangue. Então Truquezinho deteve a balada rente de espinheiros, onde se torciam nas lefadas mais rijas do suão. Por Deus, senhores, corremos em pressa, vem, sem esperança. Que pensais, Garcia Viegas? Todo o bando se apinhara, e uma fumarada subia dos ginetes arquejantes sobre as coberturas de malha. O subtor estendeu o braço. Senhores, o bastardo antes de nós galgou de escapada essa campina além, e meteu a val mortinho para pernoitar na honra de Agradelde, que é bem afortalezada e parenta de Baião. E nós, pois, Dom Garcia? Nós, senhores e amigos, só nos resta também pernoitar. Voltemos aos 3 caminhos, e de lá, em boa avença, ao real de senhor Dom Pedro de Castro, a pedir agasalho. A par de tamanho, senhor, encontraremos mais fartamente que nos nossos alforjes o que todos, cristãos e brutos, vamos necessitando: cevada, um naco de vianda e de vinhos, 3 golpes rijos. Todos brandaram com alvoroço. Bem traçado, bem traçado!
e de novo, pelo barranco pedregoso, a cavalgada trotou pesadamente para os 3 caminhos, onde já 2 corvos se encarniçavam sobre o corpo do pastorinho morto. Em breve, ao cabo do caminho da nascente, no cabeço alto, alvejaram as tendas do arraial ao clarão das fogueiras que por todo ele fumegavam. O Adail de Santa Irneia arrancou-lhe da buzina 3 sons lentos anunciando filho de algo. Logo de dentro da estacada outras buzinas soaram, claras e acolhedoras. Então o Adail galopou até ao valado a anunciar às atalaias postadas nas barreiras entre luzentes fogos de Almenara a mesnada amiga dos Ramires. Truquecindo parara no corre escuro que o pinheiral cerrado mais escurecia, movendo e gemendo no vento. 2 cavaleiros, de sobreveste negra e capuz, logo correram pelo pendor do outeiro, brandando que o senhor Dom Pedro de Castro esperava o nobre senhor de Santa Irneia e muito se prazia por todo o seu regalo e serviço. Silenciosamente Truquecindo desmontou, e com Dom Garcia Viegas e Leonel de Samora e Mendo de Briteiros e outros parentes do solar, todos sem lança sobre o quel, descalçados os jogantes, galgaram o cabeço até à estacada, cujas cancelas se escancararam, mostrando na claridade incerta dos fogaréus sombrios magotes de peões, onde, por entre os bacinetes de ferro, surdiam toucas amarelas de mancebas e gorros enguisalhados de jugrais. Apenas o velho assomou aos barrotes 2 infanções, sacudindo a espada, brandaram: "Honra, honra, os ricos homens de Portugal!" As trompas misturavam o clangor ríspido aos rufos laços dos tambores, e por entre a turba, que caladamente recuara em alas lentas, avançou, precedido por 4 cavaleiros, que erguiam achotes acesos, o velho Dom Pedro de Castro, o castelão, o homem das longas guerras e dos vastos senhorios. Um corcelete de anta com lavores de prata cingia o seu peito, já curvado, como consumido por tamanhas fadigas de pelejar e tamanhas cobiças de reinar. Sem elmo, sem armas, apoiava a mão cabeluda de rijas veias a um bastão de marfim. E os olhos encovados faiscavam, com afável curiosidade na requeimada madeira da face, de nariz mais recurvo que o bico de um falcão, repuxado a um lado por um fundo gilvaz que se sumia na barba crespa, aguda e quase branca. Diante do senhor de Santa Irneia alargou vigorosamente os braços, e com um grave riso que mais lhe curvou sob a barba espetada ao nariz de rapina: "Viva Deus! Grande é a noite que vos traz, primo e amigo, que não a esperava eu de tanta honra, nem sequer de tanto gosto." Ao rematar este duro capítulo, depois de 3 manhãs de trabalho, Gonçalo arrojou a pena com um suspiro de cansaço. Já lhe entrava a fartura dessa interminável novela, desenrolada como um novelo solto, sem que ele lhe pudesse encurtar os fios, tão cerradamente os emaranhara no seu denso poema o tio Duarte, onde ele seguia gemendo. E depois, nem o consolava a certeza de construir obra forte. Esses truquezinhos, esses bastardos, esses castros, esses sabedores, eram realmente varões afonsinhos, de sólida substância histórica? Talvez apenas ocos títeres, mal engonçados, em erradas armaduras, povoando inverídicos arraiais e castelos, sem um gesto ou dizer que datassem das velhas idades. E ao outro dia não reuniu em todo o seu ser coragem para retomar aquela sôfrega correria dos de Santa Irneia sobre o bando escapadiço de Baião. De resto, já remetera 3 capítulos da novela, já acalmara as ânsias do castanheiro. Mas a ociosidade mais lhe pesou nessa semana arrastada pelos canapés ou por entre os buchos do jardim, fumando e tristemente sentindo que a vida lhe fugia em fumo. Para o enervar acrescia um aborrecimento de dinheiro. Uma letra de 600.000 réis do derradeiro ano de Coimbra, sempre reformada, sempre avolumada, e que agora o emprestador, um certo Leite de Oliveira, reclamava com dureza. O seu alfaiate de Lisboa também o importunava com uma conta pavorosa, atulhando 2 laudas. Mas, sobretudo, o desolava a solidão da torre. Todos os alegres amigos dispersos pela beira-mar ou nas quintas.
a eleição encalhada como uma barca no lodo, a irmã de certo com o outro no mirante, até a prima Maria desatendendo ingratamente o seu tímido pedido de uma conversazinha, e ele no seu quente casarão, sem energia, imobilizado numa inércia crescente, como se cordas o travassem cada dia mais apertadas, e de homem se volvesse um infarto. Uma tarde, no seu quarto, vagaroso e sombrio, sem mesmo parolar com o Bento, acabava de se vestir para montar a cavalo, espairecer num galope pelos caminhos de Valverde, quando o pequeno da Crispola, já estabelecido na torre com pajem, de fardeta de botões amarelos, bateu esbaforidamente à porta. Era uma senhora que parara ao portão dentro de uma carruagem e pedia ao fidalgo para descer. Não disse o nome? Não, senhor. É uma senhora magra, puxada a 2 cavalos, com redes. A prima Maria, com que alvoroço correu agarrando no cabide do carrodor um velho chapéu de palha, e embaixo foi como se contemplasse a deusa da fortuna na sua roda ligeira. Oh, prima Maria, que surpresa, que felicidade! Debruçada na portinhola da carruagem, a caleche azul da feitosa, Dona Maria Mendonça, com um chapéu novo, enramelhado de lilazes, desculpou atrapalhadamente e rindo o seu silêncio. Recebera a carta do primo muito atrasada, sempre o fatal carteiro, tropo e bêbado. Depois uns dias muito atarefados em Oliveira com a Anica, que preparava para o inverno a casa da Rua das Velas. E finalmente, como devia uma visita em Vila Clara à pobre Venância Rios, que tem estado doente, achei mais simples e mais completo parar na torre. E então? Gonçalo sorria embaraçado. Então, nada de grave, mas é que desejava conversar consigo. Por que não entra? Abrira a portinhola. Ela preferia passear na estrada, e ambos se encaminharam para o velho banco de pedra que os álamos abrigavam em frente do portão da torre. Gonçalo sacudiu com o lenço a ponta do banco. Pois, prima Maria, eu desejava conversar, mas é difícil, tão difícil. Talvez o melhor seja atacar a questão brutalmente. Ataque! Então lá vai. A prima acha que eu perco o meu tempo se me dedicar à sua amiga Dona Ana? Pousada de leve à borda do banco, enrolando atentamente a seda preta do guarda-solinho, Maria Mendonça tardou. Murmurou. Não, acho que o primo não perde o seu tempo. Ah, acha? Ela considerava Gonçalo gozando a sua perturbação e ansiedade. Jesus, prima, diga alguma coisa mais. Mas que quer que lhe diga mais? Já lhe declarei em Oliveira. Ainda sou muito nova para andar com recadinhos de sentimento, mas acho que a Anica é bonita, é rica, é viúva. Gonçalo arrancou do banco, erguendo os braços em desolação. E como Dona Maria também se erguera, ambos seguiram pela tira de relva que orla os álamos. Ele quase gemia desconsolado. Ora, bonita, viúva, rica, para conhecer esses grandes segredos não incomodava eu, prima. Que diabo! Seja boa rapariga, seja franca. A prima sabe, de certo, já ambas conversaram. Seja franca, ela tem por mim alguma simpatia? Dona Maria parou, murmurou, riscando com a ponta de guarda-solinho o trilho amarelado da relva. Pois está claro que tem. Bravo! Então se daqui a um tempo, passados estes primeiros meses de luto, eu me declarasse-me... Ela dardejou a Gonçalo os espertos olhos. Santo Deus, como o primo por aí vai, a galope, então é uma paixão. Gonçalo tirou o seu velho chapéu de palha, passou lentamente os dedos pelos cabelos e, num imenso e triste desabafo, olhe, prima, é sobretudo a necessidade de me acomodar na vida, pois não lhe parece? Tanto me parece que lhe indiquei o bom pouso, e agora adeus, passa das 5 horas, não me quero demorar por causa dos criados. Gonçalo protestou, suplicou. Mais um bocadinho, é tão cedo. Só outra coisa, com franqueza, ela é boa rapariga. Dona Maria voltara ao cabo do rengue de álamos, recolhendo a caleche. Uma pontinha de gênio para animar a existência, mas muito boa rapariga. E uma dona de casa admirável. O primo não imagina como anda a feitosa. A ordem, o asseio, a regularidade, a disciplina. Ela olha por tudo, até pela adega, até pela cocheira.
Gonçalo esfregou radiantemente as mãos. Pois se daqui a um ano se realizar o grande acontecimento, hei de gritar por toda a parte que foi a prima Maria que salvou a casa dos Ramires. Por isso eu trabalho, para servir o brasão e o nome, exclamou ela, saltando ligeiramente para Calés, como se fugisse arremessada aquela clara confissão. O trintanário trepara a almofada, e enquanto os cavalos folgados largavam aos corcovos, Dona Maria ainda gritou. Sabe quem encontrei em Vila Clara? O Titó! O Titó! Chegou do Alentejo, veio jantar consigo, e não o trouxe na carruagem por decência, para o não comprometer. E a Calés rolou entre os risos e os doces acenos com que ambos se afagavam naquela nova concordância mais calorosa de uma conspiração sentimental. Gonçalo largou logo alegremente para Vila Clara, ao encontro do Titó. E já o alvoroçava a ideia de colher do Titó, íntimo da Feitosa, informações sobre a Dona Ana, o seu gênio, os seus modos. A prima Maria, por amor dos Ramires, sobretudo, coitada para proveito dos Mendonças, idealizava a noiva. Mas o Titó, o homem mais verídico do reino, amando a verdade como a antiga devoção de Epaminondas, apresentaria a Dona Ana sem um efeito nem um desenfeite. E o Titó... sob o seu vozeirão troante da sua indolência bovina, o Titó possuía um espírito muito atento, muito penetrante. Logo à portela, os dois amigos se encontraram. E apesar de separação tão curta, o abraço foi estrondoso. Sou Gonçalão! Titózinho querido, tens feito cá uma falta enorme! E o teu irmão? Um mano melhor, mas arrasado, muito cartapácio e muito fêmea para velho de 60 anos. E ele lá o avisara, Mano João. Olhe que assim, sempre agarrado aos papéis velhos e às cachopas novas, o mano rebenta. E por cá, essa eleição? A eleição agora para outubro, nos começos de outubro, de resto, sem saboria universal. Gouveia na costa, Manuel Duarte na vindima, eu, secadote, murchote, sem veia, até sem apetite. Olha que eu venho jantar e convidei a Vidainha. Bem sei, já me disse a prima Maria que parou um bocado na torre. Ela está na Feitosa com a Dona Ana. Durante um momento repisou sobre a intimidade da prima Maria na Feitosa, com a tentação de desabafar, logo ali da estrada, sobre o inesperado romance que desabrochara, mas não ousou. Era um angustiado acanhamento, com uma vergonha de cobiçar assim todos os restos do pobre Lucena, o círculo e a viúva. Então, conversando do Alentejo e do Mano João, que contara muitas antigalhas maçadoras sobre a genealogia dos Ramires, descera da portela à torre com intenção de estirar o passeio até aos Bravais. Mas na torre, Gonçalo desejou avisar a Rosa dos dois convivas inesperados, senhores de tão poderoso garfo. Entraram pela porta do pomar, onde um fio lento de água se atardava nos regueiros. Aos brados galhofeiros do fidalgo, a Rosa acudiu, limpando as mãos ao avental. O quê? 2 convidados? Mesmo 4 e mais valente, que graças a Deus Nosso Senhor o jantarinho sobrava. Ainda de tarde comprara a uma mulher da costa um cesto de sardinhas, graúdas e gordas que regalavam. O Titó reclamou logo uma fritada tremenda de sardinha e ovos. E os dois amigos atravessaram o pátio. Quando Gonçalo reparou no Bento, escarranchado no banco da latada, diante de uma tigela, areando com entusiasmo um castão de prata lavrada que emergia de dentro de uma toalha enrolada como de uma bainha. Que castão é esse, Bento, assim embrulhado? O Bento lentamente sacou da toalha torcida um chicote, escuro e comprido, com 3 arestas afiadas como as de um florete. Nem o senhor doutor sabia, estava no sótão. Agora de tarde andava lá a escarafunchar por causa de uma ninhada de gatos e detrás de um baú dou com umas esporas de prateleira e com este arroxo. Gonçalo estudou o maciço castão de prata, sacudiu a fina vara que zinia. Esplêndido chicote! Titó, hein? Afiado como um cutelo e antigo, muito antigo, com as minhas armas. De que diabo é feito? Baleia? De cavalo marinho, uma arma terrível, mata um homem. O Mano João tem um, mas o castão de metal mata um homem. Bem, arrematou Gonçalo, limpa e põe no meu quarto, Bento. Passa a ser o meu chicote de guerra. À porta do pomar ainda encontraram o Pereira da Riosa, de quinzena de cotim, deitado aos ombros. Em breve, no dia de São Miguel, o Pereira tomava enfim a lavra do torre,
e Gonçalo gracejou, mostrando ao Titó o lavrador famoso. Eis o homem! Eis o grande homem que se preparava a tornar a torre uma falada maravilha de seara, vinha e horta. O Pereira coçava a barba rala. E também de enterrar bom dinheiro. Enfim, um gosto sempre valeu mais que o vintém. E o fidalgo, como patrão, merece terra em que os olhos se esqueçam de regalos. Ó Sr. Pereira, ribombou Titó, então não se esqueça de cuidar dos melões. É uma vergonha, nunca na torre se comeu um bom melão. Pois para o ano assim Deus nos conserve. Já Vossa Excelência comerá na torre um bom melão. Gonçalo abraçou ainda o esperto lavrador e apressou para a estrada decidido a desenrolar toda a confidência ao Titó na solidão favorável do arvoredo dos Bravais. Mas apenas recomeçaram a caminhada, o mesmo enleio o travou, quase temendo agora as informações do Titó, homem tão severo, de moral tão escarpada. E todo o demorado giro pelos Bravais o findaram, sem que Gonçalo desafogasse. O crepúsculo descera, mole e quente, quando recolheram, conversando sobre a pesca do sável no Guadiana. Defronte do portão da torre, Videirinha esperava, dedilhando violão na penumbra dos álamos. Como a noite se conservava abafada, sem uma aragem, jantaram na varanda com os 2 candeeiros acesos. Logo ao desdobrar o guardanapo, Titó, vermelho e espreitado sobre a cadeira, declarou que, graças ao Senhor da Saúde, a sede era boa. Ele e Gonçalo praticaram as ousadas façanhas de garfo e de copo. Quando o Bento serviu o café, uma imensa e lustrosa lua nova surgia, ao fundo da quinta escura por trás dos outeiros de Valverde. Gonçalo, enterrado numa cadeira de vinho, acendeu o charuto com beatitude. Todos os tédios e incertezas dessas semanas se despegavam da sua alma como cinza apagada, brevemente varrida, e foi sentindo menos a doçura da noite que o sabor melhor à vida desanuviada que exclamou. Pois, senhores, agora está uma delícia. Videirinha, depois de um curto cigarro, retomara o violão. Através da quinta, pedaços de muros caiados, algum trilho de rua mais descoberto, a água do tanque grande, rebrilhavam ao luar que resvalava dos cirros, e a quietação do arvoredo da claridade da noite penetravam na alma com adormecedora carícia. Titó e Gonçalo saboreavam o famoso conhaque de Moscatel, preciosa antigualha da torre, silenciosamente elevado no Videirinha, recuara para o fundo da varanda, se envolver em sombra. Nunca o bom cantador ferirá as cordas com inspiração mais enternecida. Até os campos, o céu inclinado, a lua cheia sobre as colinas, escutavam os queixumes do fado da Ariosa. E no escuro, sobre a varanda, o pigarro da rosa, os passos abafados dos criados, algum sumido riso de rapariga, o bater das orelhas de um perdigueiro, era como a presença de um povo suavemente atraído pelo descanto formoso. Assim a noite se alongou. A lua subiu com solitário fulgor. Titó, pesado do bródio, adormecera, e como sempre, para findar, Videirinha atacou ardentemente o fado dos Ramires. Quem te verá sem que estremeça a torre de Santa Irneia, assim tão negra e calada por noites de lua cheia? E lançou então uma quadra nova que trabalhara nessa semana com amor sobre uma erudita nota do bom padre Soeiro. Era a glória magnífica de Paio Ramires, mestre do templo, a quem o Papa Inocêncio e a Rainha Branca de Castela e todos os príncipes da cristandade suplicam que se arme e corra em dura pressa e liberte São Luís, rei de França, cativo nas terras do Egito. Que só em Paio Ramires põe agora ao mundo a esperança, que junte os seus cavaleiros e que salve o rei de França. E por este avô e tal façanha até Gonçalo se endereçou, acompanhando o canto de um trêmulo esganiçado, de braço erguido. Ai que junte os seus cavaleiros e que salve o rei de França! Ao rolar mais forte do coro, Titó descerrou as pálpebras, arrancou do canapé o corpanzil imenso e declarou que marchava para Vila Clara. Estou derreado. Sempre em jornada e sem dormir desde ontem às 4 da manhã que larguei de Cidadelho. Caramba! Dava agora como aquele rei grego um cruzado por um burro. Então Gonçalo, animado pelo conhaque, também se ergueu com uma resolução quase alegre. Ó Titó, antes de saíres, anda cá dentro que quero falar contigo a respeito de um caso.
Agarraram um dos candeeiros, penetrou na sala de jantar, onde errava o cheiro de magnólias, morrendo num vaso, e aí, sem preparação, com os olhos bem decididos, bem cravados no Titó, que o seguira arrastadamente, ainda se espreguiçava. Oh Titó, ouve lá, e ser franco, tu ias-me muito afeitosa. Que te parece aquela dona Ana? Titó, que despertara como ao rebentar de um morteiro, considerou Gonçalo com assombro. Ora essa, mas a que propósito? Gonçalo atalhou na pressa de colher rapidamente uma certeza. Olha, eu para ti não tenho segredos. Nestas últimas semanas houveram aí umas conversas, uns encontros, enfim, para resumir, se daqui a tempos eu pensasse em casar com a dona Ana, creio que ela, no seu lado, não recusava. Tu ias afeitosa, tu sabes. Que tal rapariga é ela? Titó cruzara os braços violentamente. Pois tu vais casar com a dona Ana. Homem, não vou casar. Não sigo esta noite para a igreja. Por ora, quero só informações. E de quem as posso ter? Mais francas e mais seguras do que de ti. Que és meu amigo e que a conheces. Titó não descruzara os braços, levantando para o fidalgo da torre a face honesta e severa. Pois tu pensas em casar com a dona Ana? Tu, Gonçalo Mendes Ramires? Gonçalo atirou um gesto de impaciência e fartura. Oh, se me vais com a fidalguia e com o pai Ramires... O Titó quase berrou na sua indignação. Qual fidalguia? É que um homem de bem como tu não pensa em casar com uma criatura como ela. Fidalguia, sim, mas fidalguia de alma e de coração. Gonçalo emudeceu trespassado. Depois, com uma serenidade de que se esforçara, argumentou, deduziu. Bem, tu então sabes outras coisas. Eu, por mim, sei que ela é bonita e rica. Sei também que é séria, porque nunca sobre ela se resnou nem aqui nem em Lisboa. São qualidades para se casar com uma mulher. Tu agora afianças que se não pode casar com ela. Portanto, sabes outras coisas. Diz. Foi então o Titó que emudeceu, imóvel diante do fidalgo, como se o laço de uma corda o colhesse e o travasse. Por fim, soprando com um esforço enorme, tu não me chamaste para eu te pôr como testemunha. Em princípio, sem explicações, perguntas se podes casar com essa mulher. E eu, sem explicações, em princípio, declaro que não. Que diabo queres mais? Gonçalo exclamou, revoltado. Que quero? Pelo amor de Deus, Titó! Suponho tu que estou doidamente apaixonado pela dona Ana, ou que tenho um interesse imenso em casar com ela. Que não estou, nem tenho, mas suponho. Nesse caso, não se desvia um amigo de um ato em que ele está tão fundamente empenhado, sem lhe apresentar uma razão, uma prova. Assim apertado, Titó baixou a cabeça que coçou com desespero. Depois, acobardadamente, para escapar, adiou a contenda. Olha, Gonçalo, eu estou muito estafado. Tu não vais a esta hora para a igreja, e ela menos, que o outro marido ainda não arrefeceu na cova, então amanhã conversamos. Atirou duas passadas enormes, empurrou a porta da varanda, berrando pelo Videirinha. São que horas, Videira? Toca a balar que não dormi deste cidadelho. Videirinha, que preparava com esmero um grog frio, esvaziou atabalhoadamente o copo, recolheu o violão precioso, e Gonçalo não os deteve, esfregando silenciosamente as mãos, amoado com aquela recusa de Titó tão desamiga e teimosa. Como sombras atravessaram uma sala onde dormia, esquecida desde os Ramires do século XVIII, uma espinheta de charão. No patamar da escada que conduzia à portinha verde, Gonçalo, para os alumiar, ergueram um castiçal. Titó acendeu um cigarro à vela. A sua mão cabeluda tremia. Então entendido. Apareça amanhã, Gonçalo. Quando quiseres, Titó. E no seco assentimento do fidalgo transparecia tanto despeito. Titó hesitou nos estreitos degraus que atulhava, por fim desceu pesadamente. Videirinha, já na estrada, considerava o céu a luminosa serenidade. Linda noite, senhor doutor. Linda, Videirinha, e obrigada, você hoje tocou divinalmente. Gonçalo entrara na sala dos retratos, pousara apenas o castiçal, quando por baixo da varanda aberta o vozeirão do Titó retumbou. Oh, Gonçalo, desce cá abaixo! O fidalgo rolou pelos degraus com sofreguidão. Para além dos álamos, no luar da estrada, Videirinha afinava o violão, e apenas a face do fidalgo surgiu na claridade da porta. O Titó, que esperava com o chapéu para a nuca, desabafou. Oh, Gonçalo, tu ficaste molado. É tolice, e entre nós não quer sombras, então lá vai.
Tu não podes casar com essa mulher porque ela teve um amante. Não sei se antes ou depois desse teve outro. Não há criatura mais manhosa, nem mais disfarçada. Não me venhas agora com perguntas, mas fica certo que ela teve um amante. Sou eu que te afirmo. E tu sabes que eu nunca minto. Bruscamente meteu à estrada com os possantes ombros vergados. Gonçalo não se movera de sobre os degraus de pedra, diante dos mudos álamos, como ele imóveis. Uma palavra passara, irreparavelmente, no macio silêncio da noite e da lua. E eis o alto sonho construíra sobre a dona Ana e a sua beleza e os seus 200 contos, despenhado no lodo. Lentamente subiu, repenetrou na sala. Por cima da chama alta da vela, num painel fosco, uma face acordara uma seca, amarelada face de altivos bigodes negros que se inclinava atenta como reparando. E longe, videirinha espalhava pelos campos adormecidos os ingênuos versos celebrando a tamanha da casa ilustre. Que só em Pai Ramires põe agora o mundo da esperança, que junte os seus cavaleiros e que salve o rei de França.